O Brasil tem crescimento do PIB de 1% no primeiro trimestre de 2022, acompanhado ainda de uma queda no desemprego. Mas tem umas pegadinhas aí nos dados econômicos, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade desse crescimento. E nos Estados Unidos e na Europa, a inflação persiste, a guerra persiste, e não parece que isso vai mudar num curto espaço de tempo. Só que os Estados Unidos já se adiantou, aumentando a sua taxa de juros em 0,75% em uma única reunião, um aumento que não se via desde 1994. Olá, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e eu sou internacionalista. O Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, isso numa comparação de ano a ano dá 1,7% de crescimento, mas tem alguns problemas aí. A taxa de desemprego caiu, o que é uma notícia boa, mas dentro dessa queda de taxa de desemprego e um aumento da força de trabalho ocupada, isso na casa dos 95 milhões de trabalhadores. Isso é bastante coisa, é a maior alta desde o início da série histórica, que foi em 2012. Só que a renda real do trabalho ela caiu consideravelmente, tanto para quem tem carteira assinada, mas principalmente para quem não tem carteira assinada. Além disso, postos de trabalho que remetem a uma informalidade, como trabalho doméstico, como trabalho sem carteira assinada, e o trabalho por conta própria aumentaram bastante. E junto com a renda real caindo, isso leva a crer que as perspectivas não são tão boas para esse trabalho. É um trabalho que está sendo incorporado, né, a força de trabalho com uma menor qualidade, e isso não é bom para o futuro. O Brasil cresceu 1%, é claro, mas abaixo das expectativas de mercado, que estava na casa do 1,2%, 1,3%. E o desemprego que caiu de 11,1% para 10,5%, como eu comentei, é de uma qualidade menor, o que impede a gente identificar uma saída robusta, uma saída de crescimento robusto da crise, sem contar que o Brasil voltou para o mapa da fome mundial. Muitas pessoas estão em insegurança alimentar severa e a inflação nas grandes cidades, nas capitais, ela varia para itens básicos, né, que são os que mais afetam as populações mais carentes, de 20% a 30%. Ou seja, há um crescimento econômico, esse crescimento do primeiro trimestre ele é importante para o PIB do final do ano, mas, apesar de vir com a queda do desemprego, que seria uma notícia boa, é um emprego que vem com muita informalidade, com muito trabalho categorizado como doméstico ou como trabalho autônomo, independente, e isso coloca os trabalhadores que já estão numa renda real diminuída em uma insegurança também em relação a direitos trabalhistas e etc. Por isso, a gente precisa esperar o que vai acontecer desse cenário que está em transição agora, porque muito do que a gente está vivendo em termos de inflação vem de fora, e o Brasil ele não é capaz de controlar isso. Os Estados Unidos, como eu comentei, aumentaram a taxa de juros, a gente já vai entrar nisso, mas aqui, a gente respondendo a esse aumento de taxa de juros, aumentou a nossa taxa de juros de 12,75 para 13,25. É esperado que na próxima reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária aqui do Brasil, a gente pare de aumentar essas taxas de juros e pare na casa dos 13,75% com um aumento de mais 0,5%. Só que o mundo está se transformando bastante, ele está mudando agora, e muitas das tendências de inflação, de pressão inflacionária, de aumento de taxa de juros, elas vão continuar existindo, e para o Brasil isso também coloca uma pressão extra, não apenas para a gente evitar a inflação, porque isso o Banco Central acho que já largou de mão de convergir a meta de inflação aqui no Brasil, e ele está esperando que os outros bancos centrais do mundo vão fazer. Então essa meta, ela fica meio em suspenso, mas o que o Brasil precisa é tomar cuidado com essas taxas de juros no mundo inteiro que estão subindo, e elas puxam muito capital do mundo, e o Brasil, se tem uma saída abrupta de capitais, ele pode deteriorar ainda mais uma situação que não está 100%, ela está longe de estar 100%, com muitos problemas internos. E o fato de haver insegurança em relação às taxas de juros do mundo pode trazer um efeito muito negativo, primeiro em termos de fuga de capitais, depois em deterioração da balança de pagamentos. E isso é uma receita para a gente entrar numa recessão ainda pior do que a gente já experimentou nos anos passados. Já os Estados Unidos, ele tem uma meta de inflação que está na casa dos 2%, e é isso que o Banco Central está correndo atrás. Lá, o mandato do Banco Central é inflação e manutenção do emprego, né? Manutenção da estabilidade econômica, mas para a gente pensar aqui em termos do que é prioridade para os Estados Unidos, a gente entende que não é
mais tanto isso, porque lá existe um aquecimento do mercado de trabalho, só que a economia real não está correspondendo a isso. A gente está vendo os indicadores, como o Dow Jones, Nasdaq, caírem. Dow Jones caindo em menos 18% no ano, Nasdaq em 25% e o S&P 500 em 23%. Então são quedas bastante expressivas e elas acabam mostrando que a desconfiança e o rendimento, o desempenho da economia americana está bastante abalado. E agora, com o ciclo de alta de taxa de juros, a tendência é que fique mais pressionado o mercado, né, o mercado de capitais dos Estados Unidos, já que a segurança que o aumento de taxa de juros traz pode levar muitos investidores para ativos com menor risco, assim como acontece no Brasil. Mas o que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, fez? Ele aumentou a taxa de juros de 0,75% para 1,5%, com um aumento de 0,75% nesse encontro agora do Comitê de Política Monetária, o FONC, e ele pretende ainda colocar mais aumento para os próximos encontros, né? Então, o que está colocado na mesa é que tanto o Banco Central do Brasil quanto dos Estados Unidos, ou mesmo o Banco Central da Europa, que agora enfrenta essa questão da necessidade de elevação de taxa de juros e não sabe muito como fazer, porque, ao contrário dos Estados Unidos, na Europa existe uma estagnação econômica à vista. Os Estados Unidos também, né, porque o desempenho econômico das empresas está muito fraco, mas o mercado de trabalho lá está aquecido. Na Europa não necessariamente, e a inflação lá está pegando muito pesado, e a guerra também, por ser no continente, coloca uma pressão política extra. Qual que é a questão colocada, né? A gente vive um momento agora, né, de incerteza. Eu repito isso e não é demais ficar repetindo, porque de fato é uma incerteza que ela vem aumentando e coloca muito medo, tanto para investidores como para as próprias pessoas, né? Aquele índice lá do VIX, né, que é o índice do medo, né, está aumentando cada vez mais. É um índice que reflete o risco de mercado. E para a gente fazer uma análise do que isso reverbera para outras questões, a gente pode pensar o seguinte: se a guerra acabar hoje ou amanhã, quem sabe, né? Se a guerra acabar amanhã, o que vai acontecer com o mundo? A inflação vai cair? O mundo vai entrar numa rota de reorganização e a gente vai ter um crescimento econômico mais sustentado? Não necessariamente, aliás, eu sou muito cético em relação a isso, porque tem algumas tendências que já estão colocadas. Pensando aqui pelo lado dos Estados Unidos, se a guerra acabar amanhã, ele não pode simplesmente trazer a Rússia de volta para o antigo papel que ela tinha tanto para a Europa ou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, óbvio, sempre olhou com uma desconfiança para o Kremlin, mas agora o fato de os Estados Unidos ter feito sanções nunca antes vistas em cima da Rússia colocou já o mundo sobre uma outra ótica e um outro alinhamento. Eu daí venho falando em outras oportunidades aqui no canal que Rússia e China estão cada vez mais alinhadas, e isso tem um efeito prático. E para os Estados Unidos, pensando na rivalidade que os Estados Unidos têm com a China, o fato de haver a possibilidade dos Estados Unidos não continuarem sancionando a Rússia, não fazerem ela se dobrar às vontades e a política externa dos Estados Unidos, é passar um atestado que, de fato, os Estados Unidos não têm mais aquela liderança que teve algum dia. E para os seus aliados isso também é um problema. Os Estados Unidos, para eles, dá uma segurança econômica, dá uma certa estabilidade institucional. E pensando na questão da China, se os Estados Unidos não conseguirem fazer com que a Rússia, de certa forma, se molde às vontades do Ocidente, para a China vai passar a visão de que os Estados Unidos não conseguem mais fazer a sua liderança internacional efetivamente. E claro, para os aliados dos Estados Unidos da mesma forma. E isso vai ser um passivo enorme, tanto para o Biden, ou se o Biden não for para um segundo mandato, para quem vier depois dele. Vai ter que administrar uma China que vai ganhar, além de tudo, além de já ter poder econômico e estar arrumando para um poder bélico e ter pretensões de ter uma moeda internacional, vai ter um moral elevadíssimo, porque sabe que o outro lado, os Estados Unidos, que seria o ator oposto dessa rivalidade, não consegue fazer com que o mundo se alinhe às suas vontades. Ele não consegue mais imprimir as suas capacidades em poder efetivo. Mas dando um passo atrás aqui, os Estados Unidos já contrataram para as próximas reuniões um aumento de 0,75% e vai levar os juros para 2,25%. Isso quer dizer que vai ter um deslocamento de riqueza para os Estados Unidos muito grande. E os Estados Unidos já fez isso, não é uma novidade na sua condução de política monetária.
De certa forma, o quantitative easing, por outro lado, né, ele veio com a expansão monetária muito grande e que colocou um certo disciplinamento em todo mundo, né, com injeção de liquidez. Só que, obviamente, os Estados Unidos ainda continuam recebendo uma quantidade de dinheiro enorme. Na década de 80, final dos anos 70, um aumento de taxa de juros que chegou na casa dos 20%, e isso pode se repetir. Da mesma forma como há pouco tempo os Estados Unidos teve aumento de taxa de juros e isso desloca dinheiro dos outros lugares do mundo para lá. Ele faz esse ciclo de expansão e contração da liquidez que acaba favorecendo ele de maneira muito grande. Os aliados dos Estados Unidos, eles confiam tanto no poder das armas como na institucionalidade dos Estados Unidos de reproduzir a forma como o capitalismo funciona. E agora parece que existe um problema, né? Que essa repetição desse padrão ele vai provocando um esgarçamento. E a China está aí com as suas ideias, os seus projetos de investimento de longo prazo, e os Estados Unidos não necessariamente. Mas pensando aqui nos países desenvolvidos, isso é um problema. O fato dos Estados Unidos necessitarem colocar um ordenamento e usar as sanções para fazer isso trouxe um desconforto, e está trazendo um desconforto crescente frente às instituições financeiras. Um outro vídeo que eu também analisei conjuntura, eu falei das multas que muitos bancos, como o PNB Paribas, o Deutsche Bank, o HSBC, entre outras, tomaram multas enormes, na casa dos bilhões de dólares, porque eles participaram de algum elo das transações e mensagens financeiras para países como Cuba, Síria, Sudão. E isso faz com que haja uma crescente desconfiança e um medo também, porque é um porrete colocado na direção dessas instituições, que, claro, elas têm um envolvimento muito grande com o dólar e elas confiam, né, e precisam confiar, de certa forma, também no dólar, mas que sancionar Rússia e China é uma coisa diferente, não é a mesma coisa que esses países. Rússia e China têm uma presença no mundo gigantesca, a China mesmo. É muito complicado de ver um mundo que tem um bloqueio tão grande em relação a ativos chineses ou agentes chineses, justamente porque isso pode fazer com que essas instituições percam a relevância delas, percam a função delas em algumas regiões do mundo, principalmente na Ásia, e um mundo em que os Estados Unidos pode vir a colocar sanções na China ou continuar com as sanções na Rússia, que já estão sendo muito duras e pesadas, principalmente para a Europa, faz com que essa confiança, né, já há muitos anos posta e testada várias vezes, e muitas vezes os Estados Unidos se beneficiando dela, possa vir a se desfazer e se esfacelar ao longo do tempo, porque agora os atores são diferentes. Os Estados Unidos passou muito tempo liderando sozinho, muito tempo com poder solo na política internacional e no âmbito internacional, e agora não é mais assim. E os players, os outros estados que fazem parte disso, eles têm muito poder e muito poder econômico. Mas por hoje era isso, né? Agradecer muito vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos continuar essa prática aí, esse movimento de análise de política internacional, economia e finanças. Um grande abraço e até mais.